Caros filhos, vemos ao decorrer das semanas no tempo comum que nosso Senhor ele vai fazendo esta continuidade conosco. Ele vai expressando por meio das leituras um continuar de um contexto e ao mesmo tempo uma progressão naquilo que ele quer nos ensinar. E o que nosso Senhor quer nos ensinar hoje? Quando olhamos a Sagrada Escritura, há dois modos, um certo e outro não tão certo assim de vermos as coisas. Existe um modo de ver as coisas de modo pesado, deturpado, aonde vemos no Antigo Testamento um sentido pesaroso do seguimento de Deus, por ter que fazer coisas, ter que largar, um sentido de punição diante da correspondência. E vemos quase que num afligir. É difícil seguir a Deus, é melhor fazer quase que o contrário. Esse modo de pensar não só é estranho, como não é correspondente. E o que nosso Senhor quer apresentar hoje é justamente esse sentido contrário. O que ele então vem? Ele vem para nos mostrar que devemos aprender a confiar em Deus. Deus, na Sagrada Escritura, mostra esse caminho relacional de intimidade, de proximidade, de amor, de correspondência, aonde, se formos parar e olhar, é em Deus. É em Deus que se coloca todo o peso, não em nós. Diante da aliança, basta corresponder, basta seguir. Mas tudo aquilo que será feito, Deus se coloca, eu vou fazer por vocês, eu vou estar à frente de vocês, é sempre Deus que dá. Nós simplesmente seguimos. O grande erro é ver justamente o contrário, que somos nós que fazemos muito, mas não. A gente simplesmente estende muito mal e porcamente o braço. E é exatamente isso que nosso Senhor, por meio do profeta, ele chama a atenção. Qual o contexto da primeira leitura? É ver aquele povo que estava no retorno do exílio por terem buscado aquilo que era contrário e diante deste retorno retomar aquilo que era o centro, o templo. Até a construção do templo foi um longo caminho. Um caminho de ver a Deus como centro, de buscar o Senhor, de ir à tenda, e por isso as festas das tendas e outras coisas mais que marcam os judeus. Mas este ato de reconhecer o centro é Deus. E aquele lugar que estava em ruínas deveria ser reconstruído. Mas não meramente colocado. Porque é certo que não é o centro, a centralidade, o tempo pelo templo. É mera construção. Mas o sentido da fé é aonde Deus habita. E na estruturação, na construção do templo, ver a construção do próprio povo, que corresponde, que busca o esplendor, que busca a unidade. E por isso vemos, por diversas vezes, essa teologia que a própria igreja adota diante dos seus templos. Vemos quantas igrejas belíssimas, riquíssimas nos detalhes. É fato que hoje em dia, infelizmente, não é assim, mas ver que não era o tempo, quanto tempo dura a construção, mas o querer o melhor para expressar esta unidade com o Senhor. E é isso que o Senhor chama. Vocês têm que entender que quem vai dar as coisas, mais uma vez, sou eu. Sou eu. O ouro do mundo inteiro é meu. Aquilo que ouvimos no último domingo, tudo é de Deus. Nós somos meros administradores,
Cabe a nós entender isso, que Deus vai dispor, basta que nos empenhemos, correspondamos. E é exatamente diante deste chamado do reconhecer esta unidade com o Senhor, esta correspondência, é que o Senhor se volta no Evangelho para os seus apóstolos e pergunta: e o povo? E os outros? Aqueles que não têm intimidade comigo, aqueles que por vezes estão à margem, às vezes aqueles que não estão me seguindo diretamente, mas só ouvem de vez em quando, o que estão dizendo? Olha, estão achando que é assim, que é assado, porque antes o profeta dizia isso, antes aquele falava aquilo. E vocês que têm? E nós que temos? Sabemos reconhecer o Senhor? Sabemos dar-lhe o devido valor? Sabemos ver que é Ele? Porque ao perguntar aos apóstolos, e vós? Nós também estamos inclusos, os apóstolos de hoje, aqueles que devem anunciar Cristo no hoje. E nós? Como estamos reconhecendo? Como estamos tendo essa intimidade com o Senhor? Como apresentamos no Salmo, como estamos esperando no Senhor? Sabendo que é Ele? Sabendo que é a Ele que devemos apresentar o nosso louvor, a nossa busca, a nossa vida? Hoje somos chamados a isso, a este ato de fé, de saber que é em Deus, que é Deus o centro, que nós somos chamados a esta correspondência, a esta unidade, a buscar a Ele e corresponder, não com peso, mas com alegria de saber que quando correspondemos, tudo de Deus nós temos. Não tudo num sentido mundano, mas tudo aquilo que necessitamos para ter aquele que é verdadeiramente o todo, nosso Senhor. Que possamos assim buscá-lo, que possamos corresponder como fez a Virgem Maria, que soube buscar o tudo. E hoje, com o tudo, reina nos céus, que nós podemos assim também corresponder e nos empenhar, sabendo que é Ele o centro verdadeiro de nossas vidas. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.